Hoje a gente vai falar a história do Lucas Terra, um menino de 14 anos que foi traído pela sua inocência em acreditar em pessoas que deveriam teoricamente protegê-los. Então ele achou que estava seguro dentro da igreja e lá ele encontrou pessoas que tiraram a sua vida. Hello, maravilhosa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios e casos reais, você veio ao canal certo. Então já se inscreve aí, também ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e também já deixa o curtir agora no início desse vídeo porque me ajuda muito. Se você quiser também me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato muito mais próximo do que aqui no YouTube. Bom, recado dado, então vamos para o caso de hoje. Lucas Vargas Terra nasceu em 19 de outubro de 1986 em Salvador, na Bahia, e ele era filho de José Carlos Terra e de Marião Terra, e ele também era caçula de 3 irmãos. Apesar de ter nascido em Salvador, o Lucas e seus pais moravam no Rio de Janeiro. O Lucas, ele desde muito pequeno, ele sempre foi muito envolvido com a igreja, ele sempre gostou muito de fazer obras de caridade, sempre ajudar outras pessoas. Então, mesmo ele sendo muito novo, ele se destacava muito por esse amor que ele tinha a Deus e por essa fé que ele tinha, que era muito enraizada. Então, um dos sonhos dele era ser obreiro, ele queria muito ajudar as pessoas, ele queria muito levar a palavra de Deus para as pessoas. Então, mesmo sendo muito jovem, ele já era muito envolvido nessas ações. No ano de 2000, os pais do Lucas, eles decidiram que eles iriam se mudar para a Itália, para Parma, porque a mãe do Lucas, ela acabou recebendo uma proposta de emprego lá, então seria uma super oportunidade para a família. E o Lucas, é claro, iria com eles, até porque ele só tinha 14 anos naquela época, então ele teria que acompanhar os pais. E nesse momento, eles acabaram decidindo que a Marion, a mãe do Lucas, ela iria primeiro para a Itália, para poder, resolver esses trâmites, começar o emprego e começar a resolver a vida lá antes de levar o Carlos, que era o pai do Lucas, e o Lucas. Então, mais ou menos em dezembro de 2000, a mãe do Lucas, ela vai para a Itália para começar os trabalhos lá, para começar a resolver essa vida lá, e o Lucas fica com o pai dele, o Carlos. Só que o pai do Lucas, ele decide ir para Salvador, que era a cidade que eles moravam anteriormente. Isso porque eles queriam falar com a família, se despedir, eles tinham outro filho lá, então ele queria ver, os outros familiares antes deles irem de vez para a Itália, até porque eu acho que eles não queriam mais voltar para o Brasil ou não tinham uma previsão de voltar para o Brasil. Então, o Carlos e o Lucas iriam passar esses 3 meses em Salvador, justamente aproveitando a família, antes da Marion resolver tudo para que eles fossem lá para a Itália. Naquele momento, o Lucas não ficou muito feliz com essa ideia de ir para Salvador, até porque ele já tinha a igreja que ele participava, ele já tinha os amigos dele, ele já tinha as obras que ele fazia lá no Rio de Janeiro. Então, ele não ficou muito feliz com essa ideia de voltar para Salvador, até porque ele era muito jovem, então não tinha tantos amigos lá, Então ele acabou ficando um pouco triste com essa decisão, mas não contestou os pais, até porque ele era um menino muito obediente, ele jamais ia contestar os pais, e ele acabou indo mesmo não gostando muito da ideia. Então o Carlos e o Lucas, eles acabam chegando em Salvador em 5 de janeiro de 2001, e no momento que eles chegam lá, eles são recepcionados pelos familiares, eles ficam hospedados na casa dos familiares. Então, logo que ele chega na cidade, o Lucas ele já começa a procurar uma igreja para que ele pudesse estar continuando as suas obras de caridade, estar frequentando. Então, ele acaba encontrando uma igreja universal que ficava bem próximo da casa que ele estava hospedado. Então, seria o cenário ideal, porque ele conseguiria frequentar todos os dias a igreja, como ele já gostava, e ele poderia seguir com as suas obras de caridade. Então, ele acabou indo para essa igreja e começou a frequentá-la. Quando o Lucas, então, começa a frequentar essa igreja, ele acaba conhecendo o Silvio Roberto Santos Galiza, de 21 anos, que era um pastor auxiliar que atuava na igreja. Então o Galiza, ele já recebe o Lucas com muito bom grado, diz que vai ajudar o menino nessa passagem, que ele vai passar esses 3 meses para que ele consiga estar bem envolvido com a igreja, já que ele era um pastor de lá. Então ele começa a ficar bem próximo de Lucas. Só que o que era estranho era que o Galiza, ele já tinha sido transferido de outras filiais da igreja, porque ele tinha cometido alguns atos inadequados, considerados inadequados. Então, como forma de punição, ele estaria dessa vez trabalhando naquela igreja que o Lucas começou a frequentar.
Então ele tinha esse questionamento aí de por que ele tinha sido transferido de outras igrejas. Ninguém relatou muito bem o que é que ele tinha feito nas igrejas anteriores para que ele fosse transferido, mas ele tinha esse histórico aí de comportamentos inadequados em outras filiais da igreja, e por isso ele estava naquela igreja então que o Lucas estava fazendo parte. Inclusive, um dos apelidos que o Galiza tinha na época era o secretário do diabo. Ele era chamado assim justamente por esses comportamentos inadequados que ele tinha na época. Então era um apelido bem estranho, né, para um pastor dentro de uma igreja, mas era como ele era conhecido. Então, como o Lucas ele era muito envolvido com a igreja, ele queria muito estar envolvido em ações da igreja, ele queria muito, de repente, um dia se tornar pastor. Então, ele estava muito empolgado, né, com aquela igreja nova, e ele acabou se aproximando muito do Galiza. Inclusive, o Galiza meio que tornou ele como um secretário particular. Então, tudo que ele fazia era passado pelo Galiza. Todas as ações da igreja ele fazia a mando do Galiza. Então, praticamente, ele se tornou um secretário mesmo pessoal do pastor. O Galiza, ele controlava tanto a vida do Lucas, principalmente dentro da igreja, que ele não queria que o Lucas fizesse amizade com outras pessoas, se envolvesse com outras pessoas. Então, tudo que o Lucas fazia era para o Galiza, a respeito do Galiza e controlado pelo Galiza. E ele não queria que o Lucas se aproximasse de mais ninguém, muito menos de meninas ou meninos que tinham a idade próxima dele. Então, ele não queria que o Lucas perdesse tempo fazendo amizades ali. E ele controlava toda e qualquer amizade que o Lucas se aproximava. O que ele queria realmente era que o Lucas tivesse dedicação exclusiva às suas próprias vontades. Alguns relatos de algumas pessoas que acompanhavam esse relacionamento do Lucas com Galiza, eles diziam que não era um relacionamento muito natural do pastor. Ele não se comportava assim com outras pessoas, era realmente um tratamento exclusivo para o Lucas. E eles relatavam também que o Galiza ele sempre estava inventando diversas atividades para que o Lucas estivesse sempre sob domínio dele. Então tudo que ele ia fazer era controlado pelo Galiza, e o menino meio que não tinha nem vontade própria. Então tudo que era feito porque o Galiza mandou. E como o Lucas ele era muito devoto e muito envolvido com a igreja, ele sempre cedia e fazia tudo o que era mandado, justamente porque ele tinha essa questão de estar servindo a Deus. Só o que acontece é que o Lucas, como ele já estava há um tempo lá na igreja, ele começou a conhecer as pessoas lá, fazer uma amizade ou outra, ele acabou se apaixonando por uma das meninas que frequentava a igreja. E como o Galiza ele era meio que o exemplo para o Lucas, ele acabou contando isso, né, para o pastor, disse que estava apaixonado pela menina, estava gostando dela, e simplesmente o Silvio, ele disse que isso não poderia acontecer, que ele não poderia se relacionar com essa menina, que era para ele se afastar dela, e cortou totalmente alguma possibilidade do menino se relacionar com essa garota. Então, praticamente, a passagem do Lucas lá na igreja foi de total dedicação à igreja, né? Porque como ele estava passando esses 3 meses e ele ia se mudar, então todo o tempo que ele tinha foi realmente para dedicar obras à igreja. Então ele fazia basicamente tudo. Ele participava de ações, trabalhava de forma auxiliar aos cultos, até na limpeza ele já trabalhou, né? Foi até um ponto bem questionável para os pais do Lucas. Ele disse que ia ajudar lá na limpeza e os pais deles até acharam estranho, porque provavelmente teria alguém que fazia esse serviço, e a resposta do Lucas era sempre que ele ia fazer porque ele estava servindo a Deus. Então ele sempre fazia tudo de muito bom grado, sem reclamar, porque ele realmente queria servir a Deus, queria ajudar as outras pessoas, e ele entendia que estando na igreja, mesmo que de forma auxiliar lá, ele estava ajudando e contribuindo para passar a palavra de Deus. E isso fez com que ele estivesse a cada vez mais tempo na igreja. E o Silvio, ele aproveitava muito disso. Então, ele queria mesmo realmente que o menino passasse cada vez mais tempo na igreja. Então, qualquer atividade que pudesse ser feita pelo Lucas era encaminhada para o Lucas. Inclusive, em alguns momentos, o Lucas chegou até a dormir na igreja, também em função dessas atividades que eram passadas para ele. Em um determinado dia, mais ou menos no final de fevereiro, o Silvio Galiza, ele acaba chamando então o Lucas e um amigo do Lucas que também participava da igreja para eles fazerem algumas ações na igreja e para que eles dormissem lá. Então naquele dia o Lucas avisou ao pai dele que ia ficar fazendo algumas obras na igreja, que provavelmente seria até tarde, e por isso ele ia acabar dormindo na igreja. Então é assim que foi feito. Os meninos acabaram ficando na igreja junto com o Silvio Galiza,
de acordo com ele para fazer essas orações e essas obras da igreja. Depois que eles terminam essas tais obras naquele dia na igreja, o Silvio ele pega um travesseiro, entrega ao amigo do Lucas e coloca ele para dormir em um dos bancos da igreja, e ele chama o Lucas para dormir junto com ele dentro do quarto que ele tinha lá na igreja. Então, naquela noite, ele acabou dividindo a cama com o Lucas. Acontece que, depois daquele dia, os superiores da igreja, eles acabaram descobrindo o que aconteceu e eles penalizaram o Silvio Galiza mais uma vez, transferindo ele de igreja, porque eles consideraram que ele estava tendo mais uma vez um comportamento inadequado com uma criança, menor de idade, e ele acabou sendo transferido como uma forma de punição. Então ele não poderia mais frequentar aquela igreja que o Lucas estava frequentando. Os pais do Lucas, eles não souberam disso que aconteceu, também o Lucas não comentou, até porque pro Lucas ele estava de fato lá apenas fazendo ações em prol da igreja, em prol a Deus, então ele não contou nada para os pais, não achou que tinha sido um problema, então os pais não tiveram nenhuma ação a respeito disso, porque eles não sabiam que isso tinha acontecido. Só que o Galiza, mesmo sendo transferido para outra igreja, ele continuava frequentando a igreja do Lucas. Então ele estava frequentemente vendo o Lucas e mantendo contato com o Lucas. Então meio que essa punição foi só de fachada, para ele ir para outra igreja, como forma de punição, entre aspas, mas no final das contas ele ainda estava tendo esse relacionamento com o Lucas, então ele estava sempre em contato com o menino, sempre tentando se encontrar com o menino, e frequentemente ele estava lá nos cultos da igreja. Quando chega no dia 21 de março de 2001, o Lucas ele se acorda normalmente naquele dia, ele se arruma e vai para a igreja, porém ele volta na hora do almoço, fala com o pai, diz que vai voltar para a igreja no horário da tarde, e assim ele faz. Então ele segue a rotina normalmente naquele dia. Quando é no final do culto da noite, o Lucas ele acaba encontrando o Silvio foi lá para a igreja para o culto e acabou encontrando o Lucas, e ele conversa com o Lucas dizendo que vão fazer uma ação em uma outra igreja, a Igreja Universal do Rio Vermelho, que é a igreja que o Silvio Galiza ele estava trabalhando atualmente. Então ele chama o Lucas para ir para essa igreja, que provavelmente eles fariam uma ação novamente e dormiriam por lá. Então, o Lucas, como ele já estava acostumado com essa rotina meio que de dormir na igreja, ele não achou estranho e acabou indo com o Silvio Galiza. Quando eles foram saindo da igreja, eles encontraram um outro pastor que também ia para mais ou menos próximo ali da igreja do Rio Vermelho. Então, vai os dois pastores e o Lucas em direção a essa outra igreja. Quando chega no meio do caminho, esse outro pastor, ele se despede do Lucas e do Silvio Galiza e toma o rumo dele, e o Silvio Galiza ele segue com o Lucas ainda para a igreja do Rio Vermelho. Quando chegaram próximo dessa igreja do Rio Vermelho, a Igreja Universal do Rio Vermelho, o Lucas acabou vendo um posto de gasolina e foi lá no posto para ligar para o pai dele, avisando que ele não iria para casa e queria fazer essa obra nessa outra igreja, e que provavelmente ele dormiria na igreja, então o pai não precisaria se preocupar com ele, porque na manhã seguinte, assim que ele terminasse as ações, ele iria para casa. Como já era uma ação muito comum do menino de estar dormindo na igreja, o pai dele não se preocupou, até porque o Lucas disse que estava com o Silvio Galiza. E como o pai dele conhecia o pastor, tinha aquela confiança, então ele não achou nada demais, concordou do filho ficar lá na igreja fazendo essa ação, até porque quando fosse de manhã ele voltaria para casa. Então o Lucas desliga, avisa para o pai dele, que estava com o Silvio Galiza e que era para ele não se preocupar, desliga e retorna para a igreja. E nesse momento o Silvio não viu que o Lucas tinha ligado para o pai dele. Então o Silvio não sabia que o pai dele estava ciente que o Lucas estaria nessa outra igreja com o Silvio Galiza. Então logo na manhã seguinte, o pai do Lucas percebe que o Lucas não voltou para casa naquela manhã. E ele achou bem estranho, porque o menino sempre foi muito compromissado. Então ele jamais teria um compromisso e não avisaria ao pai que poderia se atrasar ou algo do tipo. Então ele achou bem estranho o filho não ter avisado, então ele resolve ir para a igreja que o menino já frequentava, que ficava lá perto da casa que eles estavam, para ver se o menino já tinha ido para lá ou estava lá. Quando ele chega na igreja, ele começa a perguntar às pessoas que estavam lá se eles tinham visto o Lucas. Como o Lucas ele era muito frequentador da igreja, então a maioria das pessoas que estavam ali conheciam o Lucas, Então o pai dele começou a perguntar se essas pessoas tinham visto o Lucas, e essas pessoas disseram que naquele dia eles não tinham visto o Lucas, mas que tinham visto na noite anterior saindo com um pastor,
que era o Silvio. Enquanto o Carlos ficava colhendo essas informações com algumas pessoas que iam passando lá na igreja a respeito do filho dele, ele acaba encontrando o Silvio Galiza também na igreja e pergunta se ele tinha visto o Lucas naquela manhã, porque ele tinha sumido desde a noite anterior e não tinha retornado. Então o Silvio responde para o Carlos que ele não tinha visto o Lucas naquela manhã e que ele tinha deixado na noite anterior o Lucas no ponto de ônibus, porque o Lucas havia dito que iria para uma outra igreja fazer uma ação, mas que ele tinha apenas deixado o menino no ponto de ônibus e teria ido embora. E depois disso ele não teria visto mais o Lucas. Naquele momento o pai do Lucas ele fica muito preocupado, muito desesperado, porque era uma ação que o Lucas jamais faria, sumir assim do nada, sem avisar nada. Ninguém sabia do filho dele, em uma cidade estranha, porque o Lucas não conhecia a cidade, estava o quê? Pouco mais de um mês na cidade, então ele não teria amigos, por exemplo, para ir para uma casa ou teria algum outro lugar para ir. Então ele ficou muito preocupado e ele foi para a delegacia para anunciar o desaparecimento do filho dele. Só que quando ele chegou lá, a polícia disse que não podia fazer nada até 48 horas do sumiço do menino. Então o Carlos ficou esses 2 dias em desespero procurando o menino. Ele até imprimiu vários cartazes de procura-se, né? Então ele ficou muito desesperado para que o menino fosse encontrado. Então, depois de 2 dias daquela denúncia inicial, a polícia começou então a fazer algumas buscas atrás do Lucas para tentar encontrar o menino, já que de fato tinha sido confirmado que ele estava desaparecido. Então, eles começaram a fazer buscas ao redor e eles acabaram encontrando uma caixa que estava carbonizada em um terreno bem próximo da igreja do Rio Vermelho. Dentro daquela caixa tinha o corpo de uma criança carbonizada, que a polícia não tinha identificação, porque o corpo não tinha como você identificar no primeiro momento quem seria, como seria essa criança. Então, nesse momento, um suposto membro da igreja liga para o Carlos dizendo que a polícia encontrou uma caixa com um corpo carbonizado de uma criança e que essa criança poderia ser o Lucas. Então, o Carlos ele fica em desespero. E esse membro da igreja, ele fala para o Carlos não se preocupar, que ele vai fazer o reconhecimento do corpo para que ele não precisasse ir. E se ele tivesse alguma informação, ele falaria para o Carlos. Então essa pessoa, em teoria, foi lá, né, fazer o reconhecimento do corpo e retornou para o Carlos dizendo que não tinha possibilidade nenhuma de ser o Lucas, que não tinha nada a ver com ele, que não tinha nenhuma semelhança. Então o Carlos ficou um pouco mais aliviado em saber que não era o filho dele. Então ele acabou continuando, né, as buscas e tentando encontrar o filho dele, já que aquele corpo não seria dele. Então aquele corpo ele foi levado para o IML e o Carlos seguiu em paralelo tentando encontrar pistas de onde estaria o seu filho. Até esse momento, a mãe do Lucas não sabia de nada. Até porque o pai dele não queria que ela soubesse, ela estava na Itália, então ele não queria contar a notícia assim do nada, dizendo que o Lucas sumiu, até porque ela ia ficar desesperada. E ele queria ter alguma informação mais concreta antes de entrar em contato com a esposa. Então, a mãe do Lucas não sabia de absolutamente nada até esse momento. Quando o corpo ele foi para análise, foi constatado que além de ter sido carbonizado, o corpo também estava com a mordaça na boca. Então, a vítima provavelmente tinha sido calada, né? Foi colocada aquela mordaça para que provavelmente não fizesse barulho, não gritasse, enfim. E os braços estavam amarrados. Um outro ponto que a perícia colocou é que possivelmente aquele corpo também tinha sido abusado sexualmente. Então a vítima possivelmente teria sido abusada. Só que isso não pôde ser constatado nos testes por causa da situação em que o corpo foi encontrado. Além disso, tinha alguns pedaços de retalhos que depois foi descoberto que fazia parte de pedaços de cortina da Igreja Universal do Rio Vermelho. Então, por isso foi feita a ligação de que provavelmente o menino tinha morrido dentro da igreja. Foi essa a ligação que a polícia encontrou, porque justamente tinha sobrado alguns pedaços, mesmo o corpo estando carbonizado, de algum padrão que tinha na cortina que ficava na Igreja do Rio Vermelho. Então foi constatado que provavelmente o assassino ele teria relação com a igreja. Durante as investigações, algumas pessoas alegam ter visto uma Kombi e uma moto chegando com 3 homens lá naquele terreno baldio em que a caixa foi encontrada, onde eles deixavam essa caixa e tocavam fogo nessa caixa. Depois que eles tocavam fogo, eles se evadiram.
Então as pessoas não conseguiram de fato identificar quem eram esses homens, mas foi evidenciado que 3 homens tinham deixado de fato aquela caixa que continha o corpo da pessoa que tinha sido carbonizada. Apenas depois de 43 dias de análise do corpo no IML, foi constatado que se tratava então do corpo de Lucas, que estava desaparecido. Então foi comunicado para o Carlos, e aí o Carlos acabou comunicando para Marion o que tinha acontecido, que o menino tinha sido assassinado. E naquele mesmo momento a mãe pegou um avião e voltou para o Brasil. Apesar da confirmação da identidade da vítima, apenas com 45 dias de análise do corpo, ele foi enfim liberado para que fosse feito o sepultamento do menino. O laudo médico revelou que o menino teria sofrido uma tentativa de asfixia, porém o motivo da morte foi a carbonização, o que indicava que Lucas teria sido queimado enquanto ainda estava vivo. A partir disso, então, começou a luta dos pais do Lucas em busca de justiça. Como o Carlos ele tinha sido informado pelo filho que estaria com o Silvio, e o Silvio teria sido a última pessoa conhecida a ver o filho com vida, ele acabou contando isso para a polícia. Então, o Silvio Galiza ele foi intimado a prestar depoimento sobre o caso, e em outubro de 2001 o inquérito foi concluído e Silvio Galiza foi acusado pela morte de Lucas Terra. Apesar do Silvio Galiza ter sido considerado culpado pelo assassinato do Lucas, ele não foi preso. Isso acabou gerando grande revolta tanto para os pais quanto para os familiares e para as pessoas que conheciam o caso, porque simplesmente o cara ele foi acusado e ficou por isso mesmo. Então os pais do Lucas passaram a pedir o julgamento do acusado e o Silvio ele só foi preso depois que o Carlos Terra começou a fazer acampamento na porta do Ministério Público de Salvador. Nesse processo, os pais do Lucas também recorreram a ONGs de defesa dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça. O Carlos Terra, inclusive, foi também entregar uma carta ao escritório da ONU na Suíça que questionava a demora do julgamento e de onde vinham os recursos financeiros para Silvio Galiza para que ele fosse defendido por um dos advogados mais caros do Brasil, sendo que ele morava na periferia. Esses protestos eles resultaram na marcação do primeiro julgamento, que foi em junho de 2004, e então o Silvio Galiza ele foi condenado em 9 de junho de 2004 a 23 anos e 5 meses de prisão, que após o recurso foram reduzidos para 18 anos e depois reduzidos para 15 anos. As principais provas para a condenação foram 5 testemunhas contra ele e o tribunal do júri considerou o crime como homicídio triplamente qualificado e aceitou a tese da acusação que apontou que Galiza cometeu abuso sexual, matou e queimou o corpo da vítima. Um dos promotores do caso até levantou a hipótese que sim, o Galiza teria provavelmente cometido o crime, mas que possivelmente ele não teria cometido aquele crime sozinho. Então foi um ponto questionado durante esse período de investigação. Além da condenação do Galiza, em outubro de 2007, o Superior Tribunal de Justiça, mantendo a decisão do TJ da Bahia, determinou que a Igreja Universal do Reino Unido de Deus pagasse uma indenização à família de Lucas em R$1 milhão por danos morais. A decisão foi contestada pela defesa da igreja, alegando que o pastor não estava em horário de trabalho durante o crime. Porém, o Superior Tribunal da Justiça da Bahia manteve a decisão em favor da promotoria, que alegou que o pastor pediu para que Lucas ficasse mais tempo na igreja e em dezembro de 2008, com juros e correção monetária, a multa foi estipulada para mais de R$2 milhões e o valor foi pago pela Universal. Porém, esse caso ele tem uma reviravolta quando o Galiza, em 2006, concede uma entrevista ao Linha Direta, que falava sobre esse caso. E ele estava acompanhado de 7 advogados e nessa entrevista ele levanta uma outra história, uma outra versão do crime. Alegando a sua inocência, ele acusou 3 outros membros da igreja, o bispo Fernando Aparecido da Silva, o pastor Joel Miranda Macedo e o segurança dos dois, Luiz Cláudio. Nessa segunda versão dele, ele conta que o Lucas teria morrido porque ele teria visto atos sexuais sendo cometidos pelo Joel e pelo Fernando e teria comentado ao Galiza o que ele tinha visto. E essa versão acabou sendo aceita pela promotoria. O advogado dos novos acusados disse que a denúncia contra seus clientes seria uma estratégia do Silvio Galiza após o Aparecido e Miranda o afastarem, entre aspas, quando ficou constatado que o Silvio estaria levando os garotos para dormir na mesma cama que ele, na igreja do Rio Vermelho de Salvador.
Fecha aspas. Em uma outra entrevista, o Silvio Galizia, ele acaba dizendo que sofreu ameaças de um advogado da Universal para que ele não contasse a verdade sobre os outros pastores e que, inclusive, ele tinha sido subordinado a ocultar essa parte do crime. Depois dessa denúncia, foi aberto em fevereiro de 2008 um processo contra Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda Macedo. 18 meses após o início do processo, eles receberam um habeas corpus concedido pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF. Então, Fernando Aparecido da Silva e Joel Miranda Macedo foram inocentados em novembro de 2013 pela juíza Gelsi Almeida, que alegou falta de provas. Após a família de Lucas recorrer à decisão em setembro de 2015, o recurso de apelação foi julgado pelo Tribunal da Justiça da Bahia, com os desembargadores decidindo por unanimidade que Joel Miranda Macedo e Fernando Aparecido da Silva fossem a júri popular. Porém, essa decisão acabou sendo anulada em novembro de 2018, então Carlos Terra ele continuou fazendo campanhas para que o julgamento fosse por júri popular até o seu falecimento em fevereiro de 2019. Então, em um último recurso, o STF decidiu em setembro de 2019 que os pastores iriam sim a júri popular. Então, após 22 anos do crime, na quinta-feira, 27 de abril de 2023, os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva foram julgados pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver com os agravantes de motivo torpe e emprego de meio cruel e a impossibilidade de defesa da vítima. Os pastores Joel Miranda e Fernando Aparecido da Silva foram então condenados a 21 anos de prisão em regime fechado. Toda a história do Lucas e essa luta dos pais deles por justiça foi retratado em um livro lançado em 2016 pelos seus pais, que se chamava Lucas Terra, Traído pela Obediência. E nesse livro eles contavam absolutamente tudo o que aconteceu, como aconteceu o crime, tudo que eles estavam passando para de fato conseguir justiça pelo seu filho. Em 2019, esse livro ele teve uma atualização com os últimos acontecimentos a respeito do caso. Então foi lançado esse segundo livro chamado Traído pela Obediência. Também em 2019, o pai do Lucas, o Carlos Terra, ele acabou falecendo em fevereiro. Então, ele acabou passando 18 anos tentando buscar justiça pelo seu filho e acabou morrendo sem conseguir ver essa justiça acontecer. Bom, esse foi o caso de hoje, espero que você tenha gostado. É um caso que traz muita revolta, que me trouxe muita revolta, que eu acredito que traz revolta para todas as pessoas que acompanharam, que souberam sobre o caso. Porque é um crime que aconteceu em 2001 e que apenas agora em 2023 teve o encerramento. Então é o sentimento de impunidade, né, que acontece. Os acusados eles estavam livres, curtindo a vida deles, enquanto a vida de uma criança foi perdida simplesmente pelo fato dele ter um coração bom e dele colocar Deus acima de qualquer outra coisa. Então eu acredito que houve esse encerramento, talvez traga um pouco mais de paz aos familiares que passaram todos esses anos tentando recorrer e correr atrás da justiça e que a justiça fosse de fato aplicada. É uma pena que o pai do Lucas ele não estivesse aqui para acompanhar esse encerramento, mas eu espero que os familiares eles consigam ter um pouco mais de paz a respeito do encerramento desse ciclo. Se você acompanhou esse caso, comenta aí embaixo o que é que você acha, o que é que você acha sobre essa demora da justiça em trazer um encerramento para esse caso. Não deixa de já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E também me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato muito mais próximo. Bom, é isso e te espero no próximo vídeo.